Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio temos um convidado novo, que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam por oportunidades profissionais aqui no Canadá. E hoje, dia super especial, estamos num lugar diferente aqui, e estamos começando a deslocar o nosso podcast para algumas cidades próximas. Estamos aqui em St. Catharines, do lado de Niagara Falls, e é muito legal, né? Né, Carol? É muito diferente, a gente está todo adaptado no cenário completamente improvisado, mas antes de qualquer coisa, não esquece de conferir se você tá subscribe no nosso canal de YouTube, ativa o sininho, manda pergunta pra gente no nosso canal. A gente tem o social media Carreiras no Canadá, tem o Rodrigo, a gente adora receber sugestões e perguntas, indicando os convidados, e pra vocês verem, se a gente já chegou em St. Catharines, em Niagara, então, ó, estamos sem limite, né, Rodrigo? Com certeza. Vamos apresentar quem tá aqui hoje? Vamos lá, e hoje assim, a gente teve a oportunidade, como a gente já conhece algumas pessoas aqui, já entrevistamos o Guilherme, que é um realtor daqui, inclusive é o nosso patrocinador também, um abraço para ele. Estamos aqui na academia, né, no Renzo Grace Academia de Jiu-Jitsu, já conversamos com o Fernando, é uma honra, queria agradecer ele, né, por dar essa oportunidade pra gente fazer esse podcast aqui. E o Guilherme indicou algumas pessoas que falou: Rodrigo, acho que vai ser legal conversar. Então a gente tem aqui o Luiz e o João, que são dois bakeries aqui em Toronto. Desculpa, não em Ontário, né? Eu ainda acho que devia ser lá no estabelecimento deles, pra gente já provar, já tá mostrando como é que é o sabor, né? Nada contra essa academia aqui, mas... Pra quem não sabe, a gente vai fazer quase um ano já tá aqui na TFA Studios, uma parceria, né, do Carreiras no Canadá com a TFA, que o TFA é uma empresa muito importante pra gente, né, desde o início do podcast, né, o Terry veio no 7º episódio, eu gosto sempre de falar isso, sempre acreditou no nosso projeto, e estar presente aqui na TFA com essa parceria é fantástica, né, você que tá querendo vir para o Canadá ou aplicar para um visto de turista, ou você quer entender como que funciona para você migrar de vez para o Canadá, quer entender sobre os programas migratórios, Express Entry, ou diversos programas que tem, entre em contato com o Terry. Ele vai te dar o melhor caminho baseado no seu perfil, principalmente no último ano, né? Já tem um ano que começou algumas mudanças bem significativas no processo de imigração, então é importante que você sempre se consulte com um consultor especializado, né? E um consultor certificado, que é o caso do Terry. Então a gente tem um cupom de desconto também de 15% na consulta. O link está na descrição, são 2 cupons, um para você que só quer tirar informação sobre o visto de turista e o outro cupom para você realmente quer fazer uma consulta mais detalhada sobre as possibilidades migratórias. Eles estão presentes também no Instagram, na TFA Canada Immigration e no terryferreira.ca. Dando continuidade, temos aqui também agora vai começar a Tax Season. E o Edgar da MB Group Tax Solutions é a nossa sugestão para você que precisa fazer o imposto de renda, ou é o primeiro imposto de renda aqui, você não sabe como fazer, ou você ainda tem pendências no Brasil, você não deu a saída definitiva, vale a pena dar a saída definitiva, não vale? Eu quero abrir uma empresa aqui no Canadá, qual que é a melhor empresa para o meu tipo de negócio? Todos esses tipos de dúvidas, essas consultas, o Edgar consegue fazer uma consulta financeira para você, um planejamento de negócios baseado nas suas necessidades. Então entre em contato com eles, da MB Group Tax Solutions, na mbtax_solutions no Instagram, ou mbtaxsolutions.com, o link está aqui na descrição. Dando prosseguimento aqui ao nosso timaço aqui de sponsors, temos a Melon Rock Logistics. Né? Melon Rock, eu falo sempre, é um orgulho pra gente ter eles de sponsor, né? O Arnon Mello já foi entrevistado aqui, ó, link aqui, ó, assista o episódio dele. E o Peter Hawkins também já foi aqui, ó, assista aqui também o episódio dele. Eles que já estão aqui no Canadá há um tempo fundaram essa empresa fantástica, né? O Arnon, além dele ser o fundador da Melon Rock, né? Ele é presidente da CIFA, que é o órgão que regulamenta todas as diretrizes da área de logística, e também é membro do CONCID, e também faz parte da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que é importantíssima, tanto ele como o Peter. Então são episódios assim que imperdíveis, assistam eles. Mas falando da Melon Rock, a Melon Rock é uma empresa internacional de transporte de cargas com sede em Toronto e armazéns em todo o Canadá, especialista em logística global. Para aqueles que estão de mudança, oferece um serviço completo de realocação internacional, cuidando de cada detalhe, com profissionalismo que tornaram eles o líder de mercado.
Além disso, se a sua empresa está buscando expandir negócio entre Brasil e Canadá, fornece uma consultoria especializada em importação e exportação, ajudando a simplificar o processo e a maximizar as oportunidades de sucesso. Siga a Melohawk nas redes sociais, melohawk_logistics e melohawk.com. Seja um Melohawker, é assim que eles chamam, que eles seguem Melohawk. Muito legal. Vamos continuar. Continuidade aqui também temos a Brasil Remittance, né? Empresa da queridíssima Ângela, 31, 32 anos, já perdi as contas aqui, quanto tempo ela tá no Canadá. É fantástica, né? Se você precisa enviar sua remessa para o Brasil, a forma mais segura e com cotações extremamente competitivas, com certeza a nossa dica para você é a Brasil Remittance. A Brasil Remittance também que patrocina vários eventos aqui em Toronto também, é a parceiraça da comunidade brasileira. Costumo dizer que a Ângela é a madrinha da comunidade brasileira, então entre em contato com ele na Brasil Remittance Online, no Instagram e brasilremittance.com. Atendimento em português e espanhol também. Inglês, obviamente, né? Links na descrição. E temos também agora nosso novíssimo patrocinador, uma honra. Quem não assistiu o episódio dele, assista. Ele é corretor de imóveis aqui em Toronto. Aqui em Toronto não, na verdade ele é de Niagara Falls, só que ele também trabalha nessa região. Então para você que quer comprar a casa ou para você que quer alugar um imóvel do Brasil, muitas pessoas que estão no Brasil não sabem como que funciona, né, o mercado canadense. Ele é um pouco complicado, é um pouco diferente. Então a nossa sugestão para você faça da melhor forma, da forma segura, é contactar o Guilherme, né? Então o recado que a gente tem dele para vocês é o seguinte, ó, sonhando com a casa própria em Ontário, o Gui Albert, Realtor da Remax, pode te ajudar. Com experiência e dedicação, ele te guia em cada etapa da compra, venda ou aluguel, garantindo segurança e tranquilidade. Encontrar um lar vai além de números, é sobre memórias e novas histórias. Fale com o Gui e dê o primeiro passo para conquistar a sua. E aqui na descrição, aqui em cima, ó, vai estar o link do episódio dele, onde ele conta toda a trajetória dele, como que ele virou corretor de imóveis aqui no Canadá, o que ele fazia antes. É uma história bem legal. Entre em contato com ele, tá o WhatsApp dele aqui, né? Mais um, se você estiver no Brasil, se estiver no Canadá não precisa, né? 905-327-0312, ou o Instagram dele, que é guialbert.realtor. Os links estão aqui na descrição também. Fechando aqui, nosso timaço. Por último, porém, não menos importante, temos o eBurger. eBurger, eu sempre gosto de falar isso, eles completamente calaram minha boca. Eu falei, cara, esses caras são doidos, como que eles vão fazer hambúrguer para canadense, né? E realmente eles fizeram, e realmente eles são disruptivos e é uma coisa fantástica. O melhor hambúrguer que eu comi na vida não é porque eles patrocinam a gente, mas é porque realmente prove. Eles aparecem na cidade em alguns pop-ups, é um hambúrguer gourmet muito bem feito, com uma proposta extremamente diferenciada. Sigam eles nas redes sociais para saber as novidades. Se você está aqui na região e não provou, você está perdendo. Tem que experimentar, é coisa de louco mesmo. E foodgroup.ca, os links estão aqui na descrição. Mas vamos entender. Primeiramente, gente, obrigado por ter topado. Bem-vindos ao Carreiros do Canadá. Bem-vindos. E conta pra gente então, como começou a carreira? Vocês já faziam isso no Brasil? Como que funcionava? Não, fazia uma coisa completamente não relacionada no Brasil. Eu me formei em Direito, sou de Curitiba, né? Me formei em Direito e... Assim, não é que foi nada a ver mesmo. Eu trabalhava no Banco do Brasil, era concursado do Banco do Brasil e decidi que queria mudar, não só de vida, mas também de país. Acabei assistindo por acidente uma palestra sobre imigração no Canadá. Que ano que era isso? 2016, eu acho. Uhum. 2016. Meio da época áurea, né? Foi na época que tinha bastante, muito o Canadá precisa, né, de você, né? E não foi ontem, 2016 é quase 10 anos atrás. Nem lembro de disso. 2011, aí quando teve a reformulação do Express Entry, até 2023 ali, finalzinho, antes de mudar as regras, a gente chama de época dourada ali, agora. Não, ainda tá bom. Mas aí acabei assistindo essa palestra, por um acaso eu não lembro qual era o recrutador do Niagara College. Eu acabei pesquisando, vi que tinha gastronomia, que era uma coisa que eu já gostava, e daí acabei decidindo, vou tentar, né? Mas você nunca tinha trabalhado e foi, caramba, que... Nunca tinha trabalhado. E você também nunca tinha trabalhado? Não, a minha história é um pouco mais diferente. Eu sou formado em economia, tenho uma carreira no Brasil, trabalhei na General Electric, sempre com logística. Mas quando eu era mais novo, eu já havia morado fora do Brasil. Eu morei na Nova Zelândia e na Austrália. E a minha vontade era voltar a sair do Brasil. Sempre gostei de cozinhar, mais ou menos a mesma história do Luiz. Nessa época de 2017, onde muitas oportunidades aqui no Canadá, eu conversei com a minha esposa e falei assim,
E aí, vamos sair do Brasil? Eu quero ir pra gastronomia, largar tudo. Eu lembro que o meu chefe falou assim, você é louco, como é que você tá largando sua carreira? Quantas vezes eu vi isso? Né? Mais por ser concursado. No teu caso, é verdade. Cara, você é maluco, por que você vai fazer isso? Mas assim, diferente do Luiz, eu sou um pouco mais velho, então a situação de imigração pra mim, muita gente falou que ia ser difícil, porque eu tô mudando muito de carreira, ia sair da parte de logística para ir para a parte de gastronomia, então eu estudei no Brasil. Eu fiz um curso de gastronomia no Brasil, trabalhei no Brasil para conseguir uma comprovação para o governo canadense que eu já estava nesse mundo da gastronomia. E valeu a pena mudar a carreira completamente? Vou fazer um curso numa carreira completamente distinta do que eu faço, só para garantir aquilo ali, valeu? Valeu porque na época era o que eu acreditava que era o meu sonho, né? Eu falei assim, nossa, eu vou para estudar gastronomia, é meu sonho, vou abraçar isso, né? Então, na época, valeu muito. E eu acho que fez a diferença eu ter mudado de carreira no Brasil por questão imigratória aqui no Canadá. Você chegou a trabalhar no Brasil? Trabalhei. Não acredito. Trabalhei. Você falou, olha, eu vim da logística, aprendi a cozinhar aqui, deixa eu entrar na sua cozinha? Foi assim? Mas foi uma história bem interessante. Eu estudei no Senac em Campos do Jordão. E o primo da minha esposa conhece o Dário, que era Masterchef. Ele tem um restaurante legal em Santos. Ele fez o meio de campo e eu fui trabalhar para ele. Trabalhei em Santos, naquele calor, na cozinha. Já comecei do jeito mais caótico, mais traumático possível. Mas se você gostou, tá tudo certo. Foi gostoso. Certo. Então eu vim aqui pro Canadá já com a chavinha mudada. De que era isso? Que era gastronomia. Só que mais pra frente, quando a gente conversar mais sobre a nossa carreira, a gente continua na gastronomia, mas a gente continua de uma outra forma. A gente tá fora da cozinha. Entendi. Isso a gente vai conseguir explicar daqui a pouco. Legal. E por que Niagara, assim, a região de St. Catharines, Niagara Falls, por que aqui? Para mim, foi mais em questão que eu não queria cidade grande. Minha esposa já morou no Canadá. Minha esposa morava em Vancouver. Vancouver é muito legal também. Mas a gente queria Toronto por questão de, se precisar ir para o Brasil, meus pais são mais velhos, eu consigo pegar um voo diário de Toronto para São Paulo, eu moro perto de São Paulo, 10 horas de viagem, não interessa o preço que for, mas eu consigo ir se eu precisar ir. Então, no começo, essa foi a nossa... A gente queria uma cidade pequena e queria perto de Toronto. Então, a gente ficou em dúvida entre London e Niagara, mas a gente gostou mais dessa região por conta das vinícolas, do estilo de vida. Então, e pelo lindo. College, e é lindo. E pelo college, pelo que a gente pesquisou na época que eu fiz as pesquisas, o Luiz pode falar sobre a percepção dele, mas quando eu fiz a pesquisa, o Niagara College estava dos colleges mais bem conceituados aqui nessa parte. Foi mais ou menos o que a minha pesquisa foi bem rápida, assim. Eu acabei decidindo isso em, sei lá, 3, 4 meses. E eu pesquisei, não pesquisei em muitos lugares. Primeiro porque eu assisti essa palestra que eu assisti, eu fui levar meu irmão fazer uma prova na PUC, eu acho, não lembro o que foi. E eu vou ter que esperar 2 horas, né? Eu tava tendo uma palestra lá, falei, bom, vou assistir, né? Por que não? E era justamente uma palestra do Niagara College, sobre migração. Então eu acabei assistindo a palestra, me interessei, fui pesquisar, e eu não vi muitas outras possibilidades, assim, eu nem fui atrás, né? Eu fui atrás em Toronto, mas aí eu acabei pesquisando moradia, eu achei um pouco caro. Bom, uma cidade pequena, menor, né? Talvez seja um preço mais barato. E o college já dava todo o suporte aqui também. Eu acabei preferindo optar pela região Niagara. E não me arrependi, né? Foi uma boa decisão. Que legal. E vocês se conheceram durante o college? É estranho também. Conta essa história. Quando o Luiz tem 6 meses na minha frente, se eu não me engano, né? 6 meses. O Luiz tem 6 meses na minha frente. Quando eu decidi vir pro Canadá, eu já estava trabalhando na cozinha, a gente começou a imigração, todo o processo, todo aquele trâmite. A primeira vez que a gente aplicou pro college já estava cheio. Então a gente perdeu um termo inteiro, 6 meses. Então a gente entrou para a próxima vez. Eu deveria ter começado junto com você, mas eu perdi a inscrição. Eu deveria ter começado antes ainda. 6 meses antes, porque o meu primeiro visto, quando eu apliquei, o meu visto de estudante foi negado. E eu reapliquei e daí passou. Mas eu cheguei 6 meses antes que ele. E a gente sempre teve um grupo no WhatsApp de pessoas que moram na região e tal, pra ajudar. E quem tá 2017 chegando, vocês chegaram, né? Eu cheguei em 2018. 18. Eu acho que cheguei eu cheguei acho que em setembro de 2018, chegou em janeiro de 2019.
E a gente tinha esse grupo, e a esposa dele entrou no grupo e acabou perguntando quem faz culinária, meu marido tá querendo fazer também. E aí ela mandou a pergunta, eu respondi, e eu comecei a conversar com ele antes dele chegar já, né? Ah, que Já legal. falando, já dando as dicas. do que fazer, o que Que não fazer, legal. o que vale a pena, o que não vale, né? Então eu vim bem preparado mesmo. Mas com as respostas dele, você se animou mais? Me animei mais, Ah, porque eu lembro que ele me deu a dica, que isso vai ser legal. Ele me deu a dica de trabalhar aonde a gente trabalha hoje. É. Mas Eu na trabalhava, época, a gente trabalhava como estudante no Niagara College, e ele falou assim, chega aqui e venha trabalhar aqui. Por quê? São aquelas horas que não são contadas no Work Permit. Então eu tinha 20 horas para trabalhar fora e eu poderia trabalhar dentro do college. Foi esse emprego, o Luiz falou para mim, João, chega e já deixa o seu currículo e já tenta fazer de tudo entrar aqui. Por conta dessas horas, para poder trabalhar mais, tá no college. Então nós dois trabalhávamos no college como estudante, na parte de gastronomia como estudante, auxiliando os professores. E esse é onde a gente está hoje, mas não como estudante mais, como gerenciando a parte que um dia a gente foi gerenciado. Boa, bem colocado. Nossa, que Olha, legal. muito legal. Mas como que foi o college em si lá? O que vocês acharam muito diferente? Vocês não tinham estudado fora antes, né? Eu não. Você já tinha? Não, college não. Vocês já chegaram com nível de inglês legal? Vocês já tinham ou vocês tiveram que estudar? Como que foi? Então, eu fiz a minha preparação no inglês no Brasil, eu fiz alguns meses de curso só para passar na prova, né? Eu acho que fiz não lembro se eu fiz o IELTS. Acho que foi o TOEFL. TOEFL. E eu fiz um curso preparatório e eu cheguei aqui com o meu inglês, assim, bem básico. Entendi as aulas, consegui entender os professores, comunicar tudo, mas não era... Era bem, sabe aquela comunicação, tipo, bem simples, assim? E com o tempo, você vai pegando bem melhor, né? Mas no começo foi meio difícil. Aí já fazer um college direto, né? Direto, já sem a preparação do inglês, né? A minha experiência foi até um pouco estranha. Eu já havia morado fora. Meu inglês até hoje não é o perfeito, mas eu sempre nunca tive vergonha. Então eu sempre me comuniquei bem. Isso é importante. Então eu sempre me comuniquei bem. No Brasil mesmo, eu trabalhava muito com inglês mesmo. Mas quando eu cheguei, eu fiz a prova, eu tirei a nota mínima que eu precisava para vir estudar. A mínima. Aí eu cheguei e falei assim, ferrou, né? Vou chegar lá, não vou conseguir entender nada. Cheguei no primeiro dia de aula, comecei a conversar com todo mundo, o pessoal não me entendia. Eu falei assim, nossa, meu inglês realmente tá muito ruim. Eu descobri que o inglês deles era pior que o meu. Que era os indianos, os vietnamitas, eles não conseguiam conversar, não conseguiam entender. Quando eu conversei com o meu professor e tive um diálogo legal, eu falei assim, beleza, o problema não sou eu. E às vezes os indianos, o problema deles é como é uma língua oficial, eles acham que eles estão abalando, cara. E tem de tudo também aqui, porque aqui não é Toronto, já é uma cidade menor. Como é essa cultura dentro de um college? Tem muita gente daqui, tem muita gente misturada. Porque em Toronto a gente sabe que tem de tudo. Eu acho que eu acho que também varia por tempos, né? Hoje eu entendo que um tempo atrás era muito chinês. Depois entrou indiano. Agora a gente pegou uma leva de filipino, né? Então, o governo mudou, Olha. dificultou as entradas para quem não fala francês. A gente tava discutindo isso agora, né, cara? Mas na parte de gastronomia é muito legal, porque acaba que você conhece alguns segredinhos de cada nação, não é verdade? A gente experimenta tanta coisa legal, né? A gente vai fazer, por exemplo, uma semana que é comida indiana. Aí você tá estudando numa sala que tem 18 indianos, aí os caras olham pra receita e falam assim, não, esquece isso aqui, deixa que eu te mostro como é que é. Aí o cara, assim, e o professor vai falar o quê, né? É a cultura do cara, né? Como é que você vai... Cara, tem uma comida filipina, você já viu? É um ovo que acho que tem um embrião vi, dentro. Ai, eu eu achei que você ia falar que era um ovo colorido. não, Eu falei, não, você tá não, padaria brasileira. Não. Os filipinos É um embriãozinho já perguntaram de- se eu queria experimentar. Eu falei assim, Não. cara, Mas olha... parece que é muito forte, né? Mas você Mas todo come o mundo- embrião esmagado, é a gema? Não, a gema Não, é mas uma coisa. Esse é um embrião tipo, feito. chocado, assim, É. E falam que... Quer dizer, eu não teria coragem de comer, mas todo mundo que come fala que é maravilhoso Mas esse você não negócio. come coração? Cara, mas não tá entendendo. Coração é uma coisa, é um embrião. Aí eu não ia ter É coragem. como, vamos lá, Não é ia como, ter coragem. é como se você comesse um pássaro morto. Aí eu não ia ter Dentro frango, do, né? é o frango Mas eu morto. gosto de coração, então eu tô pensando, se eu Com como asa, mas tem coração- asa o negócio. Tem. É, o um negócio inteiro, é- né? Um Vocês inteiro. comeram? Nunca. Eu vou comer. Mas a gente Comiram? ouviu. Mas comeria. Pra experimentar, eu comeria. O que foi o mais esquisito que você viu na gastronomia até hoje, culturalmente falando, assim, de locais diferentes, que você falou, nossa, isso aqui ultrapassou qualquer expectativa e limite, assim, da comida? Eu acho que no college é tudo bem tranquilo, assim. Tipo um cérebro de macaco, não sei. A gente comeu um negócio uma vez, lembra? A gente teve um professor que levou
Beaver? O Beaver, rabo de castor, né? Fez Era o bom? Pô, Butcher? mas no Quebec isso é famoso, mas é tipo... Não, Fez mas o era Beaver. literalmente. Era Fez um... o Não. Butcher do Beaver na nossa frente. né? Real? Real. Sim. Mas bom? É Castor. gostoso? Não, ruim. Mas como é que Ruim. cozinha isso, gente? A gente fez na É chapa. grelhou, né? A gente grelhou. na chapa. Mas tipo, não é uma cartilagem? Não, É é uma tipo carne. comer uma orelha. Não, a calda Não. não. Não tem cara. carne Calda ali. não. Tem. Sim. Isso é mas foi o filé mignon do... Foi o filé mignon? Foi o filé mignon do Beaver que ele deu pra gente. Putz, ele Ai, assim é tô ruim? nervoso. Tem gosto de fígado, muito forte, muito gosto de sangue. Sabe aquele gosto Ah, de sei. que aqui eles comem Eu bastante? gosto de o beer, fígado. Mas é muito mais Aham. forte. Ele é bem forte. Bem mais forte. Mas vocês comeram felizes ou tipo, ai, vou ter que provar? Estava ali, experimenta, né? Mas eu tava feliz. Até a hora que eu coloquei na boca, eu tava feliz. Que legal, mas então, beleza. Então, vamos voltando um pouquinho. Essa adaptação no college de vocês, o inglês teve uma barreira. E depois, quanto tempo que dura esse college? 2 anos. Você já podia trabalhar durante? Como que Podia. foi? Eu quero entender como A foi carreira, a inserção no mercado de trabalho. No meio do college ou depois? Quando eu cheguei aqui, o meu primeiro objetivo era conseguir um emprego. Já chegando, eu já queria conseguir um emprego porque eu não queria trazer dinheiro do Brasil, convertendo e tal, eu não queria fazer isso. Então, eu peguei conversei com um advisor no college e falei assim, olha, eu preciso de um emprego, preciso que você me ajude com o meu currículo. A gente fez o meu currículo lá, não tinha nenhuma experiência em gastronomia, nada. Eu peguei meu currículo e apliquei para todas as vagas que eu achei. Literalmente, tudo. Por onde? Você foi pelo Eu LinkedIn? usei Pelo... o Indeed. Ok. E eu fui, como a minha casa era relativamente próxima do Outlet Mall, eu peguei o meu currículo, imprimi 50 cópias. Cara, mas todo mundo trabalha naquele outlet, né, cara? Ah, é o primeiro emprego de lugar. todo mundo é lá. Eu sou amigo do Vini, né? Você deve conhecer o Vinícius, que é recrutador. A gente já foi 3 vezes aqui, já veio 3 vezes aqui no Carreiras. E ele fala que teve uma época que tinha 15 brasileiros na loja dele. Tinha. Ele trabalhava numa. Eu não sei exatamente qual que era a loja, mas ele Acho que era botava. enfim. Ele falou que tinha 15 pessoas lá. Botava todo mundo lá. É o caminho, né, daqui. É o caminho. Você sentiu falta? Assim, você veio da área de direito. E aí você mudou radical. Deu assim, tipo, o que eu tô fazendo? Várias vezes. Mas Várias persistiu. vezes. Porque eu tinha um trabalho bem confortável no Brasil, né? Trabalhava no Concursado. Banco do Brasil, E tinha minhas horas. é um trabalho diferente, porque Total. com gastronomia você trabalha com a mão, você tá em pé, você tá Muito na físico, cozinha. né? Com direito você usa muito o seu mental. São trabalhos muito diferentes. Quando eu trabalhava no banco, eu tinha um trabalho confortável. Eu trabalhava das 10 às 4, das 8 às 5, enfim, né? Então era muito tranquilo. Sentado, ar-condicionado, né, do cafezinho ali e tal. Terminava meu trabalho, ia pra casa e tranquilo. E na cozinha é muito diferente, né? Acontece muita coisa numa cozinha. Então, às vezes você começa a trabalhar às 8 horas da manhã, alguém não pôde vir, você terminava o teu shift às 11h30 da noite, né? E em pé, 24 horas em pé, 12 horas em pé, né? Então, assim, pra mim, isso quando eu cheguei foi bem... Falei, porra, né? O que eu tô fazendo, né? Mas aí depois você acaba acostumando, eu gosto ainda, né? Mas no começo foi bem complicado. Imagino. E você também trabalhou na loja? Não, o meu caso foi diferente, porque eu já tinha um pouco da experiência no Brasil, né? Que antes de eu vir pra cá, eu já fiz essa alteração no Brasil. No Brasil foi muito puxado mesmo. Então eu vim pra cá, eu vim com foco para trabalhar no college, conforme o Luiz já tinha me alertado antes. E eu queria trabalhar em algum hotel grande, era isso que eu queria. Queria trabalhar em algum hotel grande, então meu foco era trabalhar no Hilton, em Niagara Falls. Queria trabalhar, não sei porquê, mas era o que eu queria. E quando eu cheguei, estava abrindo um restaurante novo no Hilton. Fiz a entrevista, passei, só que eu demorei para começar a trabalhar porque o restaurante estava abrindo ainda. Então, eu fiz os primeiros shifts até de montar a cozinha, montar os armários e comecei a trabalhar nesse restaurante. E aí, desse restaurante, eu fiquei migrando no Hilton mesmo. Eu fui para todos os restaurantes do Hilton. Aí eu fui para a churrascaria brasileira. Lá eu tenho um prato meu, Que legal. assinado por mim na churrascaria, que é super bombástica, em Niagara Falls, o Podia ter Brasa. avisado pra gente, né? Pra gente passar lá. Mas assim, sempre com a vontade de voltar para trabalhar no college. Por quê? Porque era uma estabilidade legal, um salário bom. E No college? No college. Eu tô surpresa. Eu queria trabalhar lá dentro. Queria Eu ser professor do college. Não professor. Eu queria trabalhar no college de alguma maneira, sendo comprador, sendo entendi. qualquer coisa, trabalhando no college. Dentro da tua área ou qualquer coisa dentro do college? Dentro da minha área. Tá. Dentro da minha área de gastronomia. Eu queria estar numa parte um pouquinho mais administrativa, mas também queria estar
na cozinha. Isso aí pensando em voltar pro college. Só que aí a gente pegou Covid, né? Aí Covid... Foi bem no finalzinho do nosso curso. Foi bem quando começou toda a parte de quarentena, E Você como tava é que no mall ficou? ou não? Não. Cara, eu fiz muita coisa aqui já. Eu trabalhei eu trabalhava nesse restaurante na Outlet que também tinha um restaurante dentro de uma vinícola. E também tinha um restaurante em Downtown St. Catharines. Então eles tinham 3 restaurantes. Caramba. Eu comecei trabalhando no Outlet, que fazia sanduíche, coisinha assim. E acabei trabalhando nos 3, né? Então eu trabalhava em todos. E daí nessa época também a gente trabalhava... A gente já trabalhou junto em vários lugares. Eu ia para um lugar, puxava ele junto, ele ia para outro, me puxava junto. Então legal, acabou... parceria. Gente, que parceria. Foi muito louco Desde o mesmo. início, Tem bacana. bastante coisa dentro da área aqui, né? Pelo que vocês estão falando. Tem muita oportunidade vinícola, nessa. muito restaurante, muita... Eu trabalhava nesse restaurante, trabalhava dentro do Meridian Center, que é a arena de rock, de eventos que tem em St. Catharines. Era muito legal. Era muito legal. A gente Fizemos cozinhou show pro Offspring. Oh, fez que legal, A pergunta cara. ignorante, precisa dessa graduação ou alguém leigo pode chegar, eu quero trabalhar na sua cozinha, deixa eu entrar aqui? Alguém leigo pode, sim, mas aqui tem a mão de obra qualificada, então eles sempre Em vão abundância, preferir. né? Tem muito formando do curso de gastronomia, então se você pode contratar alguém que tem uma experiência ou que tem algum conhecimento e alguém que não tem... Não tem nem porquê, né? Você mata a Bacana. curva de aprendizagem aí total, né? Não tem porquê, né? E daí depois eu acabei trabalhando também numa casa de repouso de idosos. Que aí Caramba. porque Foi durante o o Covid. Covid. Porque no Covid o restaurante, Era o que o hotel tinha. fechou, o Era o que tinha, restaurante tudo fechou, fechou, né? tudo fechou. Mas eles Mas mandaram comida vocês embora? funcionava. De um Sim. dia pro outro eu perdi 3 empregos. Caramba. Então, E o college fechado, tudo que aí o Luiz Nossa, gente. precisou ir pro caso de repouso. E nesse período eu fui pra padaria, porque é essencial. Os 2 trabalhos eram. Eu cheguei pro Luiz e falei assim, vem pra padaria comigo, que é um ambiente legal. Aí que começou o podcast que você falou que a gente é baker. A gente é baker. E começou nessa história do Covid. A gente continua trabalhando como baker, hoje menos. É um part-time de um serviço que a gente gosta de fazer. Mas... Vocês também são bakers, né? Que Isso. Vocês são Gente. gastrônomos, né? No geral, já né? fiz bastante coisa, cara. Mas a padaria foi uma ótima experiência, né? Nossa, foi Até legal. hoje cara. O que foi a diferença, assim? Você falou, nossa, é muito legal estar aqui, eu não esperava, é uma padaria. Porque, assim, a cozinha é muito estressante, é muito complicado, é pedido, é movimento, é volume. A padaria a gente tinha o serviço para fazer. Normalmente eu e ele trabalhando sozinho, escutando nossa música Bem tranquilo. e fazia Sim. sua atividade e limpar. Lógico, muito trabalho físico, muito. Bastante. A gente trabalhava às vezes... Porque o nosso movimento, vamos dizer assim, maior seria numa sexta-feira, porque a gente assava todos os pães para vender no sábado, que tinha o mercado, que fazia várias coisas, né? Vários clientes. Então a gente começava a trabalhar às 8 horas da manhã e ia até às 10 horas da noite, Nossa, é muito tempo. sem parar. E Sem fazendo parar. várias coisas, tipos de pães Assando pão, diferentes. assando Assando, pão. Não só o pão, mas vários tipos de pães Vários também. tipos. Vários Vários tipos. tipos. A gente veio de lá em São Lawrence, em São Toronto. Lawrence. Ah, que legal. E a gente ficava o dia inteiro, né? Calor, nossa senhora, forno, né? No forno, suando. Nossa, eu ia ficar feliz com o calor. Uma sauna paga, né? E com roupa também, né? Que você tem que estar com todo o uniforme, A né? gente usa máscara na época do Covid. Nossa, tinha isso Nossa, também. asfixiado Verdade. total, dentro Quase da não cozinha, é no difícil. calor com máscara. E quando todo mundo saía da padaria, eu lembro que falava pra Luiz, falei assim, Luiz, tá Ai, só nós tira, dois pelo aqui, amor de vamos Deus. tirar, né? A gente tirava e respirava. Vocês faziam bolo também, essas coisas? Não, só a gente é pão, o negócio é pão, pão. fermentação natural, uma Que outra realidade, Bem legal. um outro mundo, né? E tem esse local hoje? Tem. A gente trabalha lá até hoje. Desde Que o legal. A gente Ah, Mas vocês ainda- calma, como trabalha lá até hoje? Você não foi pra padaria de alguém, não era uma padaria aleatória? Não, eu fui... Não, calma aí, como assim? Eu fui trabalhar nessa padaria que chama Delaterre, aqui, Ah, tá, aqui em existe. São Carlos. Existe. Não é a sua padaria. Não, Tá. não. Eu fui, aí nós dois trabalhávamos, os dois eram full times, né? Sim. A gente trabalhava lá direto. Aí eu larguei o restaurante, falei assim, larga a mão disso. Terminou o Covid, falei assim, nossa, parece que eu tô muito mais satisfeito sendo padeiro. Porque aqui eu faço o que eu quero fazer, o salário é mais ou menos a mesma coisa, o ambiente é super legal, eu tô me exercitando, então é isso que eu vou fazer. E como que você Adorei. conseguiu essa né? vaga? Porque vocês não eram padeiros até então, né? Pois é. Foi necessidade, foi né? muito. Porque assim, a gente tinha uma boa relação com um dos chefes do college. Tem com todos, na verdade, mas com esse cara a gente era próximo, assim. Do college. É, Ah. um dos nossos professores. Sabe aquele cara linha dura, italiano, enfim.
E ele tem tinha um nome forte na região. E o dono da padaria era conhecido dele. Quando a gente aplicou, eu falei assim, posso colocar você como referência? E a gente colocou como referência. Por conhecer o chefe, ele acabou contratando primeiro o João. Eu trabalhava nessa época eu falo do hospital, mas não era no hospital, né? Fazia comida para doente. Mas eu trabalhava lá e o João acabou entrando na padaria. Ele acabou entrando, depois de um tempo, preciso de outro padeiro. Quem que vai ser? Aí ele me recomendou e eu acabei entrando também. Então a gente tá desde então, né? Foi Desde 2019, eu acho que foi. Nossa, bastante tempo. Muito tempo. Então a gente trabalhava na padaria, tava tudo fluindo bem. Eu tirei umas férias pro Brasil, voltei do Brasil. No dia que eu voltei do Brasil, cheguei no Canadá, o nosso chefe no college, antigamente, quando a gente era estudante, quando a gente trabalhava lá, a gente tinha um chefe que organizava a gente. Ele me ligou e falou assim, João, eu tô mudando de lugar aqui e eu acho que você se encaixa nessa vaga. E era uma vaga que quando a gente era estudante, a gente conversava. A gente falava assim, pra ele, meu sonho era ter essa vaga sua. Que vaga era essa? A vaga era era o coordenador da Central Stores. Central Stores é uma parte do college onde você vai entregar todos os ingredientes para os laboratórios acontecer, A logística. Toda a logística. Então acabou caindo nessas duas. Juntou a gastronomia, que é a minha paixão, com a logística, que era a minha carreira no Brasil. Então, o meu chefe me ligou e falou assim, João, eu acho que rolou. Eu acho que vai rolar pra você. Se você quiser, vem aqui, faz as entrevistas. Entrei no sonho que a gente queria muito, né? Quando a gente entrou no college. E aí eu pedi na padaria, falei assim, pintou uma oportunidade muito boa pra mim. Agora eu quero ficar part-time aqui na padaria. Vem só de vez em quando pra ajudar vocês. Mas o meu foco é no college. E o Luiz pegou a minha vaga na padaria de full-time, de manager, né, na época, né? Na mesma padaria. Na mesma padaria. Você pegou a posição que era... Entendi. A minha posição. Você estava numa posição mais alta que a dele. Um pouquinho, sim, mas era a mesma coisa, não, mas ele era tipo o manager do padeiro, o head baker. Entendi. E eu era baker. Mas a gente trabalhava nós dois juntos, era a mesma coisa. Era só pra pagar mesmo. Era só questão de tempo. Ele falava, mas é verdade. Essas empresas é triste, cara. Ficaram fazendo, mas é verdade. Mas só pra ser responsabilizado. Mas só pra concluir aqui um ponto que depois a gente pode aprofundar. E aí, eu estando no college, o Luiz entrando na padaria, numa hora no college pintou uma vaga. Eu falei assim, eu vou puxar o Luiz. Então vocês dois estão fazendo a mesma coisa. Gente, aí eu puxei ele pro college de volta. Aí eu puxei ele pro college, aí o Luiz cresceu no college de uma maneira, eu cresci de outra maneira, que a gente pode conversar depois. Mas a gente continua ali, os dois são agora full-times no college. Você na logística. Não, mas calma aí. E o Luiz. Vamos só voltar um lugar. A padaria continua, vocês estão lá ainda. Estamos part-time. Eu trabalho 2 dias na semana, ele trabalha 1 dia na semana. É porque eu não quis largar porque eu gosto. Exato. Então, é uma coisa... Eu vou trabalhar sábado de manhã, começa às 5h30 da manhã, mas vou lá... Não precisaria, se é que você gosta de fazer. Exato. Faço meu pãozinho, faço coisinhas lá. Que legal. Rodrigo, eu tô cogitando vir pra Niagara agora, porque, né? É legal a vibe, né? Eu tô curtindo a vibe também. Eu tô achando é sempre... A padaria... Lógico, o dinheirinho a mais é sempre bom, sei lá o quê, mas virou tipo uma paixão, né? Virou meio que um hobby, né? Um hobby gostoso, por causa que eu vou lá, me exercito. Isso aí não é brincadeira, é sério. Eu fico 10 horas em pé, cara. Claro que olha, exercício pra cacete. Mas assim... Olha que eu malho todo dia. Eu trabalhei uma vez, eu fui ajudar uma amiga não. que tinha uma empresa de marmita, a Go Light, a Lu. E um dia ela precisava de uma ajudante, ela falou, Carol, a menina não vende isso aqui. Eu falei, eu vou, mas eu fui achando que ia ser muito fácil. Eu falei, vai ser botar comida na marmita, tá beleza. Cara, é muito trabalho. Era a cozinha, não era nem o lacre, era especial, a quantidade, era muito trabalho. Eu fiquei exausta em 2 dias trabalhando na cozinha. Mas é assim mesmo. Difícil a cozinha. Eu falei, eu não esperava. É muito cansativo. Mas é aquela dorzinha, aquela dorzinha da academia que você gosta, né? Que você sabe que você fez. Não, eu não desgostei, mas eu não esperava esse tanto de trabalho pra fazer comida e botar na marmita e botar pra entregar. Né? Eu achei que ia ser, juro pra você, eu falei, eu vou porque eu não tava dando nada pro trabalho. E eu fiquei muito cansada. Difícil. Esse pão que vocês fazem, eu tenho muitas perguntas sobre a carreira, a gente vai chegar lá, mas esses pães, né, que vocês fazem, né, é diferente do pão brasileiro, né? Muito diferente. Qual que é a maior diferença? Ele é feito com fermentação. Aqui o canadense não come o pãozinho francês, né? É outro, né? Ele come ou o pão
Forma, né? De forma, ou ele come um, sei lá, um pão, aquele pão italiano muito que bom, eles é chamam, muito né? bom. Baguete, né? uma coisa assim. A gente faz todo pão todo com fermentação natural e eles são todos grandes, né? São Até que horas fica aberta a padaria, gente? Só pra gente ter uma noção. A padaria agora tá com um probleminha que a gente mudou a padaria de um lugar João. pro outro. Infelizmente, a gente tá até umas 2 semanas sem trabalhar. Achei péssima essa informação. Não, tá aberta ainda. Mas tá aberta, mas tá os sem o forno. O croissants, forno o não tá café, funcionando. O principal. Não, então o pão não tá Vamos rolando. marcar o podcast para outro dia, Vamos. Rodrigo, Não, pra dar esse pão vai ter que rolar. Né? continuidade? Tem que ter. Tem que ter, não tem como. Vou voltar aqui só pra fazer uma matéria exclusiva, Não, só com na padaria. certeza. Não, entendi. Então é outra pegada, né? Calma aí, vamos voltar. Tá na logística do college. Tô, E aí mas vem o Luiz, mas dava confusão na minha cabeça, ele disse também. Então, eu tenho uma Também. pergunta antes disso ainda. Como que você entrou no college quando surgiu a vaga? Quando o chefe me ligou, eu falei assim, João, você já trabalhou aqui como estudante, eu acho que você tem um perfil para assumir minha vaga, eu vou te indicar, você conhece todo mundo aqui dentro, eu acho que você tem um perfil. Ele tava saindo. Ele saiu virou dessa professor. vaga para virar professor. Ah, tá. Ele era professor, ele era tipo assim, professor part-time, vamos dizer assim, e ele era coordenador Central Stores full-time. Então, depois de muito tempo, quando abriu uma vaga de professor full-time, ele quis mudar para professor full-time. Então ele foi contratado e deixou a vaga dele aberta. E como a gente tinha trabalhado lá, ele ligou pro João. Na verdade, ele mandou mensagem pros dois, mas ele respondeu primeiro. E aí ele entrou lá e acabou pegando essa vaga, que é coordenador, chama Lab Technician, né, o nome da vaga, mas é o coordenador toda a parte de equipamento. Então, por exemplo, uma aula que vai precisar de liquidificador, vai precisar de processador, vai precisar disso, daquilo. Então a gente tem um estoque, e a gente precisa fazer a logística para entregar isso para as aulas, pegar esse equipamento de volta, verificar ele, ver se está tudo certinho e colocar no estoque de volta. Como funciona isso no college? Vocês têm alguma parceria com alguma marca ou simplesmente vocês chegam lá no Costco e compram? Depende qual item, né? Alguns a gente compra direto do fornecedor. Outros, como é coisa mais barata ou uma coisa menos durável, aí você compra na Amazon, compra no Costco, compra no que for. Essa vaga que o Luiz está explicando agora, que foi meu primeiro trabalho no college, é o legal, porque é exatamente o que ele faz agora. Então ele tá bem fresquinho. Então, Gente, essa parceria é muito louco, E né? aí ele saiu e abriu outra vaga dentro do college, que ele já estava lá. Aí ele entrou em outra vaga e eu acabei assumindo a vaga dele. Então agora ele faz outra coisa já nada. Mas eu continuo ligado. Agora, em vez de... Agora eu sou mais responsável pela criar as requisições, o que cada laboratório vai fazer, análise de budget de cada laboratório, quanto custa, o que pode fazer para melhorar o custo. Eu estou numa parte meio behind the scenes das aulas, bolando os manuais junto com os professores, mas assim, em contato direto com o Luiz, a gente trabalha junto ainda. E qual área você gosta mais? Cada área tem alguma coisa legal, né? Tem coisa ruim A também. preferida, se for para escolher uma. O meu target é ser um comprador de coisas grandes no college. É esse que é o meu target profissional aqui no Canadá. Eu quero ser um chefe do setor de compras. Tá. E você viu como que o networking, né, é importante, né? Que um foi chamando o outro, até os contatos que ele fez dentro do college chamaram. Como funciona? Qual é a sua área preferida, Luiz? Boa pergunta, tô descobrindo ainda. Não, eu tô chocada que você saiu do direito pra gastronomia. Não, mas ele tem um a mais ainda, porque ele é tenho uma estudante. mais, agora virei estudante mais uma vez. Que curso que você tá fazendo? Fazendo programação. Não, Computer programming. calma aí, Luiz. Vai dar um nó na minha cabeça. E quantas Vai dar horas um tem nó. seu dia, cara? Cara, Programação de muitas computador, horas. não é de pão, não, né? Não. O cara tá dando um nó na minha cabeça. É Você difícil, trabalhava... Nada a ver. Me formei em Direito, Gastronomia e agora tô fazendo TI. Por quê? Boa pergunta. Meu pai me perguntou a mesma coisa várias vezes já. E aí? Então, posso ser honesto mesmo? Vai? Eu descobri que, como diria, agora meio filosofando, mas não existe um trabalho ruim, né? O ruim é você ter que trabalhar, de qualquer jeito. Então, eu trabalho com o que eu gosto hoje. Eu não me importo, mas mesmo assim, toda vez que eu levanto de manhã, eu falo, puta, né? Faltou o propósito.
Então eu quero trabalhar com alguma coisa diferente. Quero ver se eu indo pra programação eu vou gostar. Porque é uma coisa também que eu gosto de fazer. Aí você vai voltar a ficar sentado. Aí eu vou voltar a ficar sentado. Vai sentir falta. Vou, com certeza. Bom, mas sabe, essa discussão filosofal é engraçada, né? É engraçado. A gente tem um podcast de carreira, a gente fala sobre carreira, tipo assim, cara, eu tenho mestrado nos Estados Unidos, eu tenho um monte de certificação, mas a galera me pergunta, pô, você gosta do que você faz? Eu falo, não, mano, eu só gosto de duas... gosta, Não, claro né? que não. Não é isso, assim, cara, eu só gosto de duas coisas na minha vida, gosto assim. do que eu Eu só gosto de faço. tocar guitarra e jogar videogame. Qualquer outra coisa, Então, você por que faz... você Faz não por algo obrigação, né? relacionado? Qualquer outra coisa que você faz, eu gosto dos meus hobbies. Mas né? você nunca tentou fazer o seu hobby? O problema é que as Eu coisas... tentei. Pois é, E não deu certo. Aquela comida, né? Mas deu sim. Por que não deu? Então, Não, deu certo, mas isso... Não eu foi Mas é Não, diferente não fez. cozinhar como hobby e Exatamente. cozinhar profissionalmente. Não, Outros com mo- certeza mas você conseguiu fazer uma Não, profissão do seu hobby. é menos penoso ir trabalhar como no que eu trabalho hoje do que era quando eu tava no Na banco, por cozinha. exemplo. Também. Mas assim, eu ainda tô tentando descobrir o que um dia que eu vou levantar e fazer. Falar assim, não, isso aqui é uma coisa que eu gosto. É aquele negócio, cara, a gente é treinado a ficar bom. Fala, pô, Rodrigo, mas você faz tudo que você faz. Por exemplo, cara, eu acabei de descobrir um rombo numa empresa de 6 milhões que, tipo, demorou 1 ano e meio, não conseguiu descobrir em 2 semanas. Por quê? Pô, porque, cara, eu fui treinado pra fazer isso. Tá, Eu fui isso é treinado, eu estudei muitos anos. Mas falar, pô, você ama o que você faz? Não, velho. Você aprende essas coisas pra ganhar dinheiro e sobreviver no mundo capitalista. Exatamente. Não é o que eu amo. Se eu pudesse falar, cara, fiquei milionário, você vai ficar sem trabalhar? Não. Eu ia ficar tocando guitarra e Eu jogando ia fazer a videogame. mesma Que é o que eu coisa gosto de que eu fazer, faço, cara. não E mudaria. manter um podcast que eu gosto de trabalho com conversar. Eu me aposentaria imediatamente. Não. Jura? Eu não. Eu adoro Eu o que acho eu que faço. se eu ganhasse, eu ia montar um restaurante, eu ia me ferrar. Não. Eu ia. Mas essa é outra Talvez. pegada, cara. Mas Você é seu ia dono. curtir. Essa é Ia. outra pegada. E você, no dia que você não tivesse afim, você não ia falar, hoje eu não quero ir. Sacou? Não, É exatamente o que eu penso. Você podia fazer. Eu imagino, você vai. Cara, eu tô falando que você vai ficar. Você vai se focar naquilo que você quer fazer. Por exemplo, se um dia que ele falou, eu não tô afim. Cara, ele não tem essa opção de não ir pro trabalho. Exatamente. Não, Ele tem que ir, cara. Nossa, Rodrigo, você deu um nó na minha cabeça, porque você falou o que você faria. Eu gosto muito do que eu faço. Mas Mas o eu que acho você gosta mais de fazer na vida, Carol? Vai. viajar. Então, aí cara, já respondeu. Mas aí, por exemplo, imagina que você vira Conhecer uma as agente, culturas. uma agente de Ah, viagens. não, aí não vai prestar, não. Ia me Aí, dar dor de cabeça. Exatamente. Porque daí você não tem. Você fala, porra, hoje eu gosto do que eu faço, mas puta, hoje eu queria ficar em casa. Queria. Não, mas eu fico, eu trabalho de casa. Mas você mesmo. sabe o que acontece? Você tem que logar no teu computador e fazer as coisas do mesmo jeito, né? Isso é muito verdade. eu não paro. Esse Eu negócio, defendo. eu sou guitarrista de heavy metal, né? E eu conheci muita gente bem famosa dentro do heavy metal e eu comecei a entender melhor a vida dele. Ele falou, cara, a partir do momento que o teu hobby vira o teu trabalho, É trabalho. muda a pegada. Muda. Tá ligado? Já não é mais aquele glamour todo, tá Não, ligado? eu adoro cozinhar. Adoro cozinhar. Gosto, tanto que a gente faz. Cozinha Durante direto. uma semana, ou faz alguma coisa diferente e tal. É muito legal, eu ainda gosto. Mas você ter que levantar todos os dias pra você fazer, para você ir trabalhar, é outra. obrigação. É uma obrigação, né? Não que eu não goste. Vou tranquilo, não tem problema nenhum. Mas se eu tivesse a escolha, o poder da escolha nesse sentido, eu acho que. É que negócio, você foi treinado pra fazer com excelência, Sim, você claro. também. Você tá Aquilo, fazendo uma coisa que entendeu? quer fazer bem feito, todo né? mundo É. tem a obrigação já. Você vai, É, você isso faz, você cara. faz. Todo mundo É a fala. obrigação, É engraçado essa conversa, cara, porque a galera conversa comigo e diz, não acreditam nisso. Mas é verdade, É velho. real. É verdade, é isso. Eu sou o cara extremamente treinado pra fazer o que eu faço. Gosta? Gostar é forte, né? Eu faço, velho. Eu gosto do que eu faço. A mais, né? Mas aí eu fiquei refletindo, eu gosto do que faço, mas é uma obrigação, eu não desligo. E aí tá o ponto fraco. Eu não exatamente, desligo. exatamente. Entendeu? Mas vamos voltar pra carreira. E qual que são os próximos passos? Você falou que você tem uma posição que você almeja, né? O meu target é ser um comprador, alguma coisa assim. É isso que eu procuro, mas ainda tá cedo ainda pra eu dar mais o próximo quê? passo. Eu tenho que me capacitar mais aqui no Canadá para eu conseguir o que eu quero conseguir. Então eu preciso estudar alguma coisa a mais, ter alguns cursos por fora para eu conseguir chegar onde eu quero chegar. Mas Mas De que logística curso- especificamente? eu ia perguntar isso. eu não tenho certeza o que vai ser. Sabe Eu tenho essa conversa aberta com o meu chefe, que ele sabe o que eu quero no meu futuro. E eu ainda estou esperando a resposta dele do que eu devo ter para conseguir. Sabe por quê? Porque um dos nossos patrocinadores é o Arnaldo Melo, que ele é da Melo Rock Logistics. E ele também, ele é membro do Concide, né? Que é o órgão que Sim. faz. E também é presidente da CIPA,
que dá as normas da logística. Então, de bom. repente, a gente pode botar em contato com ele, Por favor. alguns cursos, né, que podem Sim. ser interessantes para você fazer, que ele de repente indica também, né? Legal. É. Me interessa muito, sim. Vamos fazer. Isso que é Gente, legal no podcast, a daí gente da conecta as cozinha pessoas. pro Né? pão, aí a logística. Mas é são legal. A fases. logística tá no meu sangue, né? Mas eu acho que na legal. vida também tem essa coisa. Trabalhava com logística no Brasil. Mudei pra gastronomia no Brasil, vim com gastronomia e hoje em dia o meu conhecimento de uma coisa que eu achei que eu nunca mais ia fazer me agregou pra caramba. Você conseguiu linkar Então tudo. eu acho que na vida tudo que você faz, todo o conhecimento você vai ajudar de algum jeito. Verdade. Não, é por isso que eu te falando na minha empresa, cara, eu trabalho com compliance, numa empresa de manufacturing. Só que, cara, era o maior show do financeiro. E eles sabem que eu tenho, eu fui CFO no Brasil, eles sabem da minha experiência. Me montaram lá e falaram, Rodrigo, é o seguinte, ninguém acha essa porra. Eu literalmente, cara, tá aqui. Aí eu falei, pô, eu fui, achei, entendeu? Aí, quer trabalhar com finanças de novo? Nem fudendo, tá ligado? Mas eu tenho os skills, cara. Entendeu? Compliance tá no meu sangue por conta da GE também. Nossa senhora. Fica uma coisa que eu levo no colo de assim, eu vejo o quão evoluído a gente é, quanto que eles precisam evoluir para aqui no Canadá, né? Essa questão Com de compliance, certeza, os caras com são certeza. muito fracos. É muito dinheiro. No manufacturing é um pouquinho diferente, né? Porque tem uns acordos de entrega com os clientes. E se você não entrega, os clientes te multam. E para os clientes é uma receita. Então eles querem te multar, velho, porque eles Sim. querem mais dinheiro. Sim. Só que muitas multas são indevidas. E aí eu ganho as multas indevidas. As devidas não tem o que fazer. E o meu papel é justamente defender das multas indevidas, entendeu? Então, Que legal. é interessante, só que cara, tem muita coisa de finanças, né, também, mas não 100%. Só que os caras aqui, cara, vocês devem ver isso, não vou falar que é uma regra, mas a galera é meio ruim, né? Vocês sabem disso que eu tô falando, né? Não é 100%, Não é mas 100%, uma cara. boa parte, né? Enfim. Mas e você? Qual que é? Agora você tá na TI? Pois é, quero me formar agora, me formo em 1 ano, que eu termino meu curso. São 2 anos. São 2 anos. E você começou do zero? Você já tinha algum conhecimento? Eu tinha algum conhecimento porque eu sempre estava fazendo alguma coisa online, sabe? Então, ia lá um curso, dessas empresas que tem cursos online mesmo, sabe? Me inscrevia lá, fazia alguma coisinha, fazia outra, e eu pensei em mudar já. Falei, pô, vou tentar um trabalho aqui. Só que sem ter uma educação formal é muito difícil. Sem você ter ou experiência, muita experiência, ou uma educação formal nessa área é muito difícil. Então, eu tô tentando, vendo que se com uma educação formal, eu consigo mudar de área. Talvez demore, talvez eu nem mude, não sei. Mas eu quero ter a opção, sabe? Quero ter essa opção aberta. Falar, ó, deu ruim no college, eu não quero mais trabalhar aqui, eu quero ter a opção de, bom, eu tenho pelo menos isso aqui que eu posso Vai ver mudar. nesse sabe? tempo o João, ele já tá aí nessa área, ele vai precisar de uma Mas ele manutenção sai, de TI. aí E você tá programando em que linguagem? Ou não sei como no college? O college é um geralzão, né? Ah, Você entendi. aprende desde lá do comecinho, lá, HTML, CSS e JavaScript. Caramba, ainda usa isso. Ainda usa isso, acredito. E... Eu tô impressionada. Não, mas é porque é o fundamento da web, né? Tem que saber, cara. É a Aquela base. introdução à linguagem, né? Tipo isso. Tá. Tem que saber, mas... O que eu tô fazendo, que eu gosto bastante é o Python. Eu gosto muito de Python. Ah, acho legal. legal. Acho que a grande vantagem de você ser programador hoje é que você pode fazer em qualquer lugar do mundo, né? Tem uma liberdade geográfica gigantesca, Sim, né? exatamente. É verdade. Você pode ter, assim, enfim... Eu gostaria muito de fazer home office. Gostaria muito. Talvez no futuro. Cara, sabe que... Cara, eu acho muito engraçado. Que meu sonho também era fazer home office. Eu gosto. Eu fiz 2 anos de home office. Aí depois você começa a fazer, cara, eu preciso Sair. interagindo. Aí, tipo assim, pra mim hoje é o híbrido. Eu trabalho 3 dias. O híbrido acho o que seria híbrido é ideal. bom. Mais o decente, híbrido é melhor, você cara. vê o TI no home office, não fala com ninguém. A ele minha fica só área, programando. eu falo com pessoas o dia inteiro. Eu não vejo a hora, cara, eu preciso desligar, senão eu vou pifar. E de casa, eu falo com gente o dia inteiro. Então, mesmo assim, eu sim, concordo com você. Mas estar que nem a gente tá aqui, você não Tá bom, prefere é fazer o diferente. podcast presencial do que online? Ah, com certeza. É a mesma coisa, cara. Então, tipo assim, ter essa possibilidade de você ter o melhor Tá dos bom, dois É mundos. gostoso, sim. Tá O híbrido presencial. O híbrido é o melhor. É. Eu concordo. Mas o home office funciona, mas depende da área. Um TI Depende de da home pessoa office também, não fala né? com ninguém. É uma caverna. Depende, assim, se for o desenvolvedor, sim. Ah? Se for um Não, desenvolvedor depende, valendo mesmo, depende é. do nicho, assim. Depende, Tem amigo meu programador que realmente Tem ele não comercial precisa também. falar com ninguém.
Ele entra ali, aplica, bota Manda bota demanda as pra horas, ele, ele as faz, horas, né? ó, trabalhei de tal hora até hora, até que o horário dele é muito confuso. É tipo assim, sei lá, de 7 da manhã até as 10, aí ele para, vai fazer sei lá o que no dia dele, aí ele volta uma hora, ele só precisa logar as horas e entregar, acabou. Ele tem, tipo, lá, 8 horas que ele E trabalhar, fala como ele com vai ninguém, fazer. fala com ninguém. É Se ele só... fizer o trabalho dele em 4 horas, tá tudo bem. E não fala com ninguém. Eu falei, esse eu ia pifar. Eu preciso falar com pessoas, mas aqui no meu eu falo muito. Com pessoas o dia inteiro. É perfil, né, cara? Você na TI ia dar muito certo, não, menos se você fosse vendedora, podia ser que daria certo. Nossa, Não, mas eu sinto falta de ter um vendedor. espaço, tipo assim, eu preciso sentar e trabalhar e me concentrar. Eu tenho que desligar tudo. Eu tiro o WhatsApp, eu tiro tudo, senão não acontece. lá no lugar que eu trabalho hoje, porque assim, eu trabalho dentro do prédio que tá acontecendo as aulas, né? O João tem escritório, então ele fica no escritório no mesmo prédio, mas ele fica no escritório dele. Eu fico, a minha mesa... No meio da bagunça, né? no meio da bagunça. Então, Nossa. tipo assim, eu tenho a minha mesa aqui, a porta de entrada da Central Stores, que é onde tudo tá. Todo os ingrediente. alimentos, ingrediente, equipamento, tá tudo ali. Pra ver a galera, Então, assim, então. eu sento pra fazer alguma coisa, entra alguém, porque eu queria. Assim, Cara, isso é me matar. É. Isso é me matar, Isso porque, me mata também. porque quando você precisa concentrar. Cara, Às você vezes todo. você precisa concentrar e você começa a fazer uma coisa, você faz por 2 minutos e alguém te interrompe. Por isso que de casa é bom. Eu falo com todo mundo, mas eu, assim, se eu não quiser falar, eu não falo, entendeu? É mensagem. Cara, mas eu não sei, pelo menos pra você, quando eu tô em casa, minha produtividade é tipo, cara, cai muito, velho. Eu, minha também. Eu tô A minha no office, também. eu sou uma máquina, cara. Porque também. quando eu tô no office, eu quero fazer tudo que eu posso fazer pra ficar de boa quando eu estiver em casa. Cabeça limpa. Ótimo raciocínio, exatamente. Cara, eu trabalho que não é uma eu máquina, produzo cara. Agora eu tô em É. casa, aí eu falei assim, já tô em casa, já vou lavar a roupa. Já Cara, Mas boto não as roupas pra pode. lavar. Eu em casa eu não vejo nada de casa durante o horário de trabalho. O horário de trabalho eu tô Mas você tem que trabalhando. ter muito foco, né? Eu Mas tenho aí, marmita eu não em casa, tenho. o horário de almoço é esse. E Nossa. eu paro, o horário de almoço é Mas tem que esse, ter eu volto. esse Mas tipo eu de não tenho mentalidade, essa senão você não- disciplina. Aí Mas vem, eu aí vem tenho meu doutrina em cachorro, casa. aí vou fazer carinho nele, Aí vem meu filho, aí você brinca com. Eu penso o seguinte, eu cara, tenho você tem que fazer eu uma sou semana, você sabe suas rigorosa. obrigações. Cara, se o que eu puder fazer naquele tempo que eu tô no office, pra ser uma máquina de trabalhar, no office eu sou uma máquina. Porque eu quero ali render pra chegar nos meus dias que eu tô em casa. E não tem que Eu fazer tô nada. trabalhando também. Mas ninguém Mas, te cara, atrapalha no office. Quando eu trabalhava Às em office, vezes. você chega, aí você toma um café, aí você Mas aí conversa no você- café, aí você senta, aí pô, o marketing. Todo mundo tá na sala do marketing falando. Cara, Que vai horas de que você. eu sento Mas pra fazer uma coisa? eu faço o seguinte, eu entro no meu office 7h30 e saio às 4h. Quando eu vou pro office. Porque eu já tenho 1 hora ali, 1h30, que a galera não vai chegar. Porque eles chegam até as Aí você 8h30, consegue 9h. trabalhar. Ali Aí já é tá o focado, momento né? áureo. O meu Ali era é onde eu depois. brilho sem ninguém mexer o saco. Depois vai começar, a galera vai encher um pouquinho ali, mas não é que nem no Brasil. Aqui é diferente, a galera meio que respeita o teu tempo, entendeu? É diferente, dá pra fazer, é melhor. Se fosse no Brasil, eu entendo com vocês, toda hora para um ali. Não, mas tô falando aqui. Aqui pra mim é de boa. Não, era de boa, mas eu produzo melhor em casa. Sério? Sério? Nossa, minha Eu, produtividade eu produzo muito melhor. Em casa, às vezes, eu trabalho de casa e eu deixo as coisas mais simples, mas aqui a cultura é diferente mesmo. Lá no Brasil, o povo entrava na voadora lá na minha sala, né? Aqui, se eu botar só um papelzinho in a meeting or something like that, pô, ninguém Não, botou o bate, fone, ninguém cara, nem botou o fone e acabou. É. É isso que eu faço às vezes, eu nem tô ouvindo, verdade, não tô ouvindo bota o nada. fone. Verdade. Fone Não tô ouvindo desligado. nada, foi É. desligado. Eu Só botava bota também, aqui, porque se você desligado. tá com fone, ninguém fala com você. É. Você falou até, eu trabalhei de designer muito tempo e era a mesa toda aberta. Então, na hora que você quer concentrar, você faz isso. Você bota um fone vazio mesmo, sem nada ali, nada, só nem pra tipo assim, ligado, não né? me perturbem, porque eu vou trabalhar. Funciona com a beleza. Aí às vezes perguntam assim, quando quer fazer alguma coisa, você faz assim, ó, que não viu, acabou, velho. Verdade. Você desenvolve, cara, essas técnicas, cara, mas muito legal. E isso deve ser muito interessante também culturalmente, porque a gente fala muito do ambiente corporativo aqui, você trabalha, eu trabalhei muito em corporativo aqui, a gente já fala, ai, ninguém dá bom dia. Isso trabalhando num college deve ser muito bacana essa vibe, porque É bacana. É bem legal. são muitas culturas. E trabalhar lá com essa. Os chefes são de culturas diferentes, é legal também, porque chega algum momento, a gente sabe o que eles estão fazendo dando aula, né? E chega e fala assim, pô, hoje vai ser ovo beneditino, né? Já chega e já bate o chefe, salva um pra mim aí. Ah, a gente já que toma o legal. café da manhã ali na Tem várias vantagens. frutinha, Cara. Várias vantagens. é, Nesse sentido aí. de experimentar, né? É. O tanto de acesso a ontem- ingrediente, né? E que a aí gente uma tem. curiosidade, vocês têm um menu pronto quando começam as aulas ou vocês abrem, assim, você viu que tem muito indiano, tem muito filipino, ou vocês abrem isso? O menu pra é pronto. gente? É porque o programa de ensino ele tem que ser aprovado, né? Tá.
Então eles têm o programa de ensino e eles têm que seguir aquele programa de ensino. Então eles têm que fazer aquelas receitas. Eles começam no bem básico, né? Então você vai fazer lá, você vai aprender a fazer um molho, como que faz um molho vermelho, como que corta, como que faz isso, como faz aquilo. E aí você vai evoluindo durante o curso. Vai ter o semestre que você vai fazer charcutaria e butchering, né? Você vai fazer toda a parte de... Nossa, interessante isso. É legal. E daí Não depois... é só cortar presunto. Não, você vai fazer o presunto. Fazer o presunto. Gente, Ó, e vocês que me legal. deram ideia que é importante com a pergunta. Todo mundo diz aqui que o Canadá não tem comida específica, né? Agora. Não fala. Então, se você quer saber, olha, você quer saber, o Canadá tem ou não tem comida que nem no Brasil tem? Esqueci o nome pra isso, né? Como é? Comida típica, uma coisa assim? Pode ser típica, vai ter uma comida típica daquele país. Se você quer saber que é comida típica, fica até o final. Não é a poutine? Conta pra gente agora. Agora chegou o momento da hora da verdade. O Canadá tem ou não tem comida típica, só poutine? E como que é? Olha, Conta pra já gente. ri. Que pergunta. Até eles já começam a rir, gente. O Isso aí é polêmica. É o que a gente gosta, O Canadá, eu acho que é um país que tem muita cultura, assim. Ou seja, não. Eu digo, aqui a gente conversou sobre isso no almoço hoje. Sim. Hoje a gente teve a oportunidade de comer num restaurante chinês muito bom, que eu acho que no Brasil a gente não teria essa possibilidade. Se bem que no Brasil também tem muita cultura lá no Brasil também. Comida no melhor lugar do mundo é Brasil. Disparado. Tem a Itália melhor que na Itália, tem o japonês melhor que o do Japão. Não, a pizza do Brasil, São Paulo é melhor. A pizza do Brasil é melhor, é pior que a italiana, é Não, não existe. maluco. Não, eu fui comer a pizza em Roma, a pior decepção da minha vida. Eu dei porcaria. Isso aqui eu faço. Eu nem sei cozinhar. Não foi. Eu vou dizer que a melhor pizza que eu comi foi no Havaí. Chocada. Foi a melhor Nossa, a pizza de da minha São vida. Paulo dá um pau na pizza da Itália animal. Sem sombra de dúvida. Nossa, é um Em pau. qualquer lugar no Brasil. Qualquer lugar, não precisa nem ser de São Paulo, né? Comida típica canadense. Ok, vai ter que ser o poutine, né? Que mas não é, mas é, né? Que tristeza. Vamos falar do Montreal Steak? Cara, é bom esse Montreal Steak. É bom. Ah, não é, gente. É gostoso. Mas não é a melhor coisa do mundo. Ai, que delícia, morri pra comer isso. A gente tem Não também é. uma Como é semana... calma também, né? Uma Da semana Naimo lá Bar? que é... Ah, cara, aí não, né? Ah. Prestígio é 10 vezes melhor. Mas Não tem, resumindo, não tem. Não tem prato, mas tem ingredientes típicos. Maple syrup. Por exemplo, que é muito legal. Ele tá falando especialista aí, cara. Tem os frutos do mar, você vai comer um salmão de não, verdade salmão, aqui, em vez de você comer aquele salmão Salmão é truta. absurdo. A truta, então os ingredientes. Truta é o que é o salmão mentiroso. Não, truta é um peixe. Não, é que você falou que o Brasil não tem salmão de verdade. Não tem. Então, isso que eu não entendi. o salmão que você come no Brasil, É seco. a tonalidade da carne dele é por conta da ração, né? Por quê? Você dá uma ração É no Chile, né? Normalmente. A maioria... Então, eu ouvi falar do no salmão do Chile. Chile. Mas Só- é ruim, porque continuam. Não é por- ruim. Não Que tem, é cara. é um salmão de fazenda, vamos dizer De assim. fazenda, eles O ficam. Wild Salmon, cativeiro. que é o salmão Nossa, o daqui é selvagem, muito bom. ele tem a tonalidade pelo que ele come, né? Ele não é tratado para ter aquela carne. Então o sabor é totalmente diferente. Muito específico, assim. Na minha opinião também, em relação a frutas. As frutas no Brasil são maravilhosas, sem sombra de dúvidas. Mas as berries aqui são fenomenais. Verdade. Especialmente o pêssego da nossa pêssego região. dessa região aqui é sacanagem. Ah, e tem a Pare- festa do pêssego, Parece, não tem? parece que aqui, você ó. tá Caraca, comendo a gente um veio na doce época de errada. pêssego. Quando que Parece é? comendo pêssego em calda. É mês que cara. vem, assim. Eu acho que é, né? É, lá no pra verão. começo do verão. É muito legal. ficar ligado, eu vou Eu voltar. vim por acaso. Vou fazer matéria, vou e voltar tava com tendo esse matéria festival minha. do pêssego e é muito bom. É sorvete, é tudo de É muito pêssego. E é o muito pêssego in gostoso. natura que você come, É que muito você bom, compra é na muito bom. rua, né? Verdade, é muito bom. É muito bom. Só que muito assim, bom. Ameixa no também é Brasil, muito por exemplo, boa. você pode comer pêssego o ano inteiro, né? É um É. pêssego mais ou menos, mas você come o ano inteiro. Aqui você só vai comer pêssego, Mas é só muito vai bom. comer na época do pêssego. Então você vai ter a época do pêssego, vai começar com as berries, vai pelas A berries. cereja. Aí vai pro Cereja stone é muito fruit, bom. aí vai indo, né? Então as temporadas de fruta que são muito boas. Os vegetais nossos aqui também, nasce muita coisa legal. Mas então, eu acho que o Canadá pode falar que os ingredientes são Tem a comida diferenciados. nativa, né? também, Dos primeiros povos lá, que também a gente tem uma semana lá que faz. Particularmente eu não gosto. Eu acho O que bem... que é? Tem Arroz muito milho, selvagem, né? arroz selvagem. O que é esse arroz é selvagem? muito bom, é uma delícia. É gostoso. É tipo um arroz integral, assim. Não, é já um arroz cheio de preto, semente. assim. É. Ele é pretinho, assim, comprido, é Não gostoso. manja nada de comida, Cara, né? é Só muito faz dieta. E Mas tem, é muito gostoso. e tem lá. o bison também, né? O Boys é O famoso, bison é né? gostoso. É uma carne de vaca um pouquinho mais
Forte. Mais Forte. sim, Mas sim. é bom, mas... Tipo carneiro, assim, eu não gosto. Eu acho Não, forte, carneiro forte. eu acho que o carneiro mais forte, mas eu gosto de carneiro também. Eu acho que o carneiro... O bem bison- feito é muito bom. e o bison é bem parecido com a vaca, os mesmos cortes, você vai fazer o contrafilé, o filé mignon. Ele tem um gostinho Olha, meio não de carne sabia. de caça, assim, sabe? Aquele gostinho meio... Um pouquinho de mais sangue, forte. assim, sabe? Um pouquinho... Mas ele é bom, ele disfarça bem feito, né? É bom. Mas assim, um prato típico que você fala É. bem no Brasil, pô, Não sei feijoada. Esquece. É, não Não tem. tem, cara. Porque Não consigo poutine, falar. convenhamos, né? É gostoso. Poutine é um fast food, Não, é gente, fast eu food. falo né? que a poutine Em é tudo Montreal, um errado. pouquinho. A função da batata frita é ser crocante. Exatamente. Botou o molho, eu acabou falo o isso final, há 6 acabou. anos e me chamam de maluco. Fim, não é Eu isso. gosto, eu Obrigada. Bota no ar aí, gente. Igor, quando ele fizer o corte, botar isso bem grande. Porque, poxa, Se você gosta de poutine, você está errado. Não, Bota não, isso, vai eu bombar, vou olha aí. comer, me recuso. Bota isso no vídeo. Se Eu você adoro o gosta de poutine, assim, não, então... estragou a função da batata frita. A única Não, função é é ser gostoso, crocante. eu gosto, mas é assim, eu não sei se pode ser considerado um prato típico, sei lá. Ô, Chamar de Rodrigo, prato é Em forte, né, Montreal cara? tinha um lugar que era só de poutine, tinha a opção de ser a batata normal e a outra, eu esqueci o nome da batata, mas eles esmagavam a batata e ela ficava meia fritinha, esmagadinha. E era boa, porque Batata era... ao murro, será? Cara, eu não me lembro, é o nome Mas, francês. por exemplo, É se uma você ideia for boa. comparar a E era bem culinária, gostoso. né, ou a gastronomia canadense com um país como Portugal, como o Brasil, como o Chile, que tem muito prato típico, muito prato bom, Argentina, não E tem calma como. aí, a pergunta curiosa. Eu quero saber qual é o prato ou a comida preferida de cada um de vocês trabalhando com gastronomia. Um só. Nossa, muito difícil. É muito difícil. Tá, 3. Churrasco primeiro. Churrasco, Eu acho que é difícil de bater, cara. Um churrasco bem feitinho ali. Não completo, né? tem. Completo. A gente gosta muito de uma moqueca, né? Vira e mexe a gente Moquequinha faz é também, bom fica também. gostoso. Bacalhau a natas, né? O clássico canadense. Canadense É, clássico canadense nosso aqui, né? a gente faz muito. Virou um prato que a gente começa a fazer direto, o bacalhau à nata. Porque, voltando, tanto na gastronomia quanto, eu digo, no college de estudar, e aqui do Canadá, o mais legal é o acesso aos ingredientes. Coisa que no Brasil a gente realmente não tem o mesmo acesso que a gente tem aqui em qualquer supermercado para comprar ingredientes de altíssima qualidade. E a gente aprendeu a cozinhar, né? Então, pra gente é muito interessante. A gente conversa sempre, às vezes é muito melhor, né, a gente comer em casa, comprando as coisas, do que indo para restaurante. Muito melhor. Ah, com certeza. gente Vocês faz- são profissionais, com certeza é E o melhor. acesso a todos os ingredientes que a gente tem aqui, poxa, maravilhoso. Fazer a preparação e tudo, é legal. Mas a comida brasileira é infinitamente superior. É, não Indiscutível sempre isso. será. Não Isso tem é. como. E qual é o prato-chefe, assim? Chamou alguém pra casa de vocês, o que vocês vão fazer? Risoto. Eu ia falar isso, risoto. Prato chefe. Tem erro, né? Não. Todos os sabores. Comfort food, né? É, comfort food. Bom, show de bola. Gente, vamos entrar nos quadros do Carreiras. Eu acho que a gente tem um tempinho aqui pra fazer o canalômetro também. Acho que vai Será? dar. Mas vamos lá. Os quadros é o seguinte. A gente são 5 quadros. Né? O primeiro quadro é uma pergunta de lazer. Tinha alguma coisa que você fazia no Brasil, pros dois, né? E vocês não deixaram de fazer ou aprenderam a fazer um lazer novo, né? Sei que vocês trabalham muito. Mas o que vocês fazem nas horas vagas? O que eu deixei de fazer foi jogar futebol. Eu jogava direto no Brasil e aqui é difícil. Achar a galera, né? Ainda mais aqui nessa região. Até tem grupos que pessoal, mas é por conta do tempo, né? Às vezes você acaba trabalhando de dia, indo pra ter aula à noite ou fazer uma coisa assim, você acaba não tendo tempo. Então, futebol pra mim sinto bastante falta. E pra você? Eu acho que aqueles verdadeiros happy hour que a gente fazia no Brasil, né? De sentado na calçada, abrindo aquela brama gelada, né? Churrasquinho, isso aí, tipo, aqui no Canadá. não tem mesmo. E no bar é meio estranho. Assim, aquela coisa de dividir conta que é difícil, né? Chega lá no bar e fala assim, ó, aqui, ó, vamos dividir aqui, cada um vai pagar um pouco, parece que dá um bug na cabeça dos garçons, né? Negócio meio... Aqui não pode nem abrir a cerveja em público, né? Exato. E também é a questão de... já te serviu, já te dá a conta e já, tchau, vai embora. E não, no Brasil a gente senta na mesa do bar Passa a e fica, noite no fica, bar, né? conversando. Às vezes não pede nada, tá conversando e é normal. Aqui então isso eu acho que eu sinto um pouco de falta. Queria montar um bar brasileiro aqui no Canadá. É uma boa ideia. Legal. Isso faz falta mesmo, né? E o segundo quadro aqui é a pergunta simples e direta, né? Primeiro pra você, depois pra ele, né? O que é o Canadá pra você? Casa. Olha que bonito. É. Bota no corte. Hoje eu considero a minha casa. Eu vou pro Brasil, sinto falta do Brasil, gosto de ir pra lá, gosto de passar tempo lá. Mas eu acho que hoje o Canadá pra mim eu me considero, assim, eu considero a minha casa aqui já. Já tenho a minha vida aqui, já tenho a minha profissão, já tenho meus objetivos, todos eles envolvem o Canadá, né?
Então, talvez mais num futuro não tão distante, enfim, eu talvez volte, mas hoje o Canadá é minha casa. Show. Eu acho oportunidade. Eu acho que desde o começo aqui no Canadá, quando a gente veio, eu vi que a oportunidade aqui, sair da zona de conforto aqui, eu acho que você tem possibilidade de fazer alguma coisa que você realmente... E tentar coisas diferentes, igual o Luiz já na terceira faculdade e com oportunidades. Eu acho que... Guerreiro, ele é guerreiro, cara. Maluco. Mas eu acho uma oportunidade. Se eu, sei lá, se mais pra frente eu falo assim, poxa, parece que eu gosto de fazer marcenaria. Eu vou ter a oportunidade de estudar e trabalhar com marcenaria no Canadá e ter uma vida digna, vamos dizer assim. Eu acho Muito isso. bom. E, cara, o próximo quadro já é clássico no Carreiras, né? Já tem há 3 anos que a gente chama de sal na neve, que é uma analogia que a gente faz quando tá nevando muito, né? Principalmente aqui neva mais em Toronto. Eu acho que não, viu? Essas que não? Eu acho que Toronto é mais Tava bem quente. menos. Ah, Essa região é a região mais quente do Canadá. É mais quente. Ah, que legal. Então, beleza. Então esquece o que eu falei. Então, que é que assim, justamente é jogar o sal, né, na neve e abrir os caminhos, né? Então, por exemplo, algumas pessoas estão assistindo isso e falam, pô, olha que legal. De repente sou do Banco do Brasil também. De repente eu sou de qualquer coisa. E gostei disso. Eu quero virar Quero fazer gastronomia. Ou de repente quero virar baker, Ou enfim. TI, né? Calma, TI não... deixa ele informar primeiro. E qual que são as maiores dicas, assim, que vocês dão para essas pessoas? Não ter medo, eu acho. Eu acho que aqui no Canadá tem, como o João falou, tem muita oportunidade, né? Qualquer carreira que você escolher aqui, você consegue viver umas, obviamente você vai ganhar muito mais do que outras, né? Normal. Mas eu acho que você consegue seguir o que você quer, o teu sonho aqui, né? No Brasil é um pouco mais difícil. Tem algumas carreiras que, se você se dedicar àquilo, uma hora ou outra você vai ter sucesso. Mas não é garantido, né? E aqui, nesse meio caminho entre você começar e você ter sucesso, às vezes fica um buraco meio difícil. E aqui não. Aqui você consegue ter uma vida decente seguindo o que você quer seguir, sabe? Então acho que essa que é a dica. Só vai. Show. Acho legal isso que o Luiz falou da questão do medo, mas uma pessoa me deu uma dica um tempo atrás, lá em Curitiba, que eu levei pra vida, que nessa parte de imigração, se a gente falar bem voltado pra imigração, tudo que você puder fazer no Brasil, de casa, faça. Não deixa pra fazer aqui. Você vai gastar em dólar, você vai gastar tempo, você vai gastar recursos. Por exemplo, se você tiver que fazer a prova de inglês, estude mais no Brasil, faça a prova no Brasil, não venha para cá para depois fazer a prova. Eu acho que tudo que você conseguir fazer no Brasil e já vir com seus caminhos mais livres para cá, se conseguir aplicar para alguma coisa de PR direto do Brasil, eu acho que você vai aproveitar mais o seu tempo e os seus cursos. Show de bola. Legal demais. E a gente vai tentar fazer, cara, eu vou precisar de você. Pega seu celular aqui. Manda. Porque a gente vai conseguir fazer o canadômetro, né? Ai. Eita. Igor, solta a vinheta. Bom, o que é o canadômetro? Para vocês que estão tendo contato aqui primeiro com o Carreiras no Canadá. A gente vai medir o quão canadense é individualmente, tá? Mas aí você marca um, você marca um. Enfim, Eu vou medir os pontos. você mede os pontos pra gente saber. E é o seguinte, nessa temporada nova agora, se vocês derem mais Brasil, a gente confisca o passaporte canadense. Vocês têm 48 horas pra trazer aqui. Eu vou botar aqui, ó, Luiz e João, e vou botar na ordem, né? Eu vou botar na ordem os pontos, porque tem, no fim de temporada, a gente tem o ranking, de quem né? ganhou. Então, Mas calma aí, eles vão contabilizar separados? Separados, é um de cada um. É como se fosse dois Mas um convidados. sempre leva o outro, Rodrigo. Não, vai mas dar é ruim, individual vai dar aqui. briga. Né? Tá bom, vai. Vamos ver. Vamos lá, primeira. Normalmente quando a gente tá em estúdio, como aqui é improvisado, a gente tem a televisão que mostra ali pra vocês, tem na tela. Vai enfim. responder assim, aqui sempre você vai ter que imaginar aqui. E né? é múltipla escolha ou não? Não, Não, tem que escolher, outro, tem que escolher, tem que escolher. outro. Só. E aí, assim, responde sempre na ordem. Que daí eu vou marcar aqui. Tobogane na neve. Ou esquibunda na duna. Esquibunadona. Tô bogando na neve. Então foi um Brasil, um BR e um Canadá. É. Peraí, eu vou botar a Você bandeirinha. vai me avisando calma aí, aqui, calma aí. vai me avisando. E eu vou continuar aqui a sequência. Quando você falar que tá bom, computou aí. Pera. O Igor é mais rápido que eu. Aqui, ó. Tá, vai. Eu vou botar a bandeirinha aqui, que daí eu sei. Agora é o seguinte, ó, guerra de neve ou polícia ladrão? Guerra de neve. Ah, polícia ladrão. Canadá, Brasil. Vai. Rush Hour de Toronto. Teve isso aqui é cruel, velho. O trânsito de São Paulo. Meu Deus do céu.
Que horror. Sorry. Rush Hour de Toronto. Toronto. Os dois Toronto contra o Canadá. Vai. Esse aqui é legal. DIY, né? É, Que do it yourself. você se vira e faz o que você quiser aqui do jeito que você quiser. Ou a famosa gambiarra brasileira. Puta, gambiarra brasileira. Gambiarra brasileira. Cara, o workaround não é gambiarra. Eles não têm a manha. Gambiarra é mágica. É mágica, né? Tem isso na cozinha, gente? Oh. É o que mais É tem. o que mais tem. Ai, cara, hoje mais. Vamos lá. Agora essa aqui, ó. Pra essa região é bom que tem bastante. É o Farmers Market ou contra a feira? Feira livre no Brasil. Feira livre. Difícil, porque a feira livre tem pastelzinho, né? É, eu tenho tem caldo de a cana. vaca, Eu não tive nenhuma dúvida. Só que o Farmer Market aqui eu tenho tanto acesso a tanta coisa legal eu também. também. Uns free. Eu vou no Farmer Market. É porque Tá. na pegada deles Isso aqui é o placar canadense, cara. Eu gosto do Farmer Market Eu tô também. sendo. é que na Eu pegada acho de que eu- vocês de Você, gastronomia. Rodrigo, é o Farmer Market? ou é a Café ou do Farmers Market? Eu Só não, coloca a mas feira tem ali. muita descoberta nem dúvida, boa né, no cara? Farmer Market. Eu gosto da vibe. A feira Eu é meio gosto bagunçada, também, cara. apesar de eu gostar Mas de é uma bagunça organizada. Aqui de São Mais Carlos ou é legal, tem uma menos. comidinha boa. Não, é muito a de legal. Toronto é Eu muito legal gosto. também. Não, São é Lawrence. legal. Eu entendo na pegada de local vocês market. que são mais técnicos, que vêem esse negócio de ingrediente. Cara, mas na boa, um pastel é matador, brother. Eu gostava do biscoitinho amanteigado da feira. Isso aí não Tinha. tinha na minha Depois feira, Não tinha na minha feira, não. Na minha Não, feira tinha na feira Ipanema. Cara, em Tinha São um Paulo, eu pastelzinho, morei em São Paulo há muitos biscoitinho anos. amanteigado. Aquelas feiras lá são maravilhosas, velho. Não tem pra ninguém, cara. Desculpa. Feira do Largo da Ordem em Curitiba é sacanagem. Né? Ela é bom, vende umas relíquias lá. Né? Vai lá. Ô, Rodrigo, você tá perguntando muito ruim isso. Vamos lá, calma aí. Assistir hóquei ou futebol? Futebol. Futebol. Qual que é o seu time, cara? Puta, é difícil. Eu não gostaria de entrar nesse Vai. Tá, fala. então. Atlético Paranaense. Ah, mas ele é do Sul, vai, não conta muito futebol. Que isso? Vou me levantar aqui. Você tá doido? O Sul, Não vamos cara, entrar nesse potência assunto, né, do. Rodrigo? Vamos. Você é Corinthians, não? Sou Corinthians. Eu sabia. Tá bom. É. Sabe o que Olha, é? eu acho que sem a imagem tá saindo melhor as respostas porque não influencia as pessoas. Ó, você sabe por que que ele não falou? Porque você não entende futebol, o Rodrigo do Atlético Paranaense. É porque o Atlético Paranaense caiu pra segunda divisão Caiu pra agora. segunda divisão. Por isso que tá um Tristeza, negócio cara. complicado. E você? Tô pior que ele, cara. Torce pro Vasco. Rodrigo, que olha, ele não bad. tem moral pra É falar. uma ele eterna não tem sofrência. moral pra falar. Você é flamenguista? Óbvio, né, Dor? Ah, mas você viu que ela não entende nada. Ela nem sabia que o Atlético Paranaense. Por que você achou que eu era corintiano? Você tem cara de corintiano. Cara, eu tenho muitos amigos corintianos, cara. Ah, Ué, cara, e você é de São Paulo? Tipo assim, eu vi que, cara, não parece São Paulino, Santista também achei que não fosse. Não parece São Paulo, né? Ótimo. Aí eu falei, cara, deve ser corintianos, assim, o Palmeiras, 50% de chance. Eu falei, cara, acho que é corintiano. Corinthians, tá certo. Parabéns. Vai, Rodrigo, uma pergunta com emoção. É. Tá bom, vamos lá então. Agora. Ah, isso aqui é bom pra eles. Essa aqui é sensacional Vai. pra eles, ó. Poutine Não. ou filé Dor. mignon, o filé com arroz e feijão. Filé com arroz e feijão. Foi legal. Eu até botei a bandeira Tem aqui. uns loucos que nem preferem eu vi. poutine, vamos, vocês são Não doidos, tem velho. como, não tem como. Bom, beleza. Pode ir, Carol. Poutine ou batata normal? Batata normal. É, Fogos do Canada Day ou fogos de Réveillon na praia? Indiferente. É, porque eu também não. Agora tem que escolher, cara. não, Não tem essa. gente. Canadá Day, então. Essa Eu foi- tenho que ser foi diferente essa por conta dos resposta. animaizinhos, tadinho. Esses fogos é uma ideia de jereco. Mas então eu vou falar Canadá Day, que é mais respeitoso. Que é menos barulhento que no Rio de Janeiro. Pode ir, Carol? Então Vou vamos ficar lá. quieta, eu não vou nem Essa aqui é comentar boa. Inverno de menos 20 ou verão de 40 graus? Verão de 40. Inverno de menos 20, com certeza. Eita, peraí. Eu não Você é gosto o curitibano falso, hein, cara? gosto. É, um 40 graus de calor. estranho, Eu também nunca não, vi tá um doido. O dia de calor que Ah, pega eu sou calor aqui na calor, eu sou região do é verão. muito Não, ruim. calma aí. verão. 25 pra mim já é Vibe insuportável. tudo, verão. É, 25. Eu prefiro Sai de inverno, com casa, certeza. Com certeza. Nossa. Então tão Não, doidos. Não, esses mas dois eu aí. falo, eu acho que pra mim não é nem o frio, é sair de casa, botar a cara na rua, tá Ou lá só botar o fora. casaco e Não vai pode embora. O frio casaco, não cara me tá sem incomoda, cara, mas a casaco. neve me. A neve me Deprime. incomoda muito. Não gosto. Também Enfim. não. Não, vamos lá. Continuar então. Agora esse último é polêmico e complexo. Vai. Espera no sistema de saúde canadense contra fila no SUS. Tem diferença? Boa, cara, foi a melhor resposta de todos os tempos, foi essa. Obrigada, Luiz. Essa foi boa. Eu fiz eu não isso posso. pensando nisso, nessa resposta. Cara, mas eu não posso reclamar do sistema canadense, cara. Enfim, eu já fiz Mas, duas cara, cirurgias lá. experiência. Mas é. se você morar numa cidade pequena no Brasil, dependendo da cidade onde você mora, o SUS vai ser sensacional Aham. também.
É complicado. Qual? É muito pessoal, né? Minha cidade, Itajubá, sul de Minas, é... Não, qual resposta você escolhe? Qual a resposta? Nossa, eu não sei. Nunca precisei de nenhum dos dois, graças a Deus. Mas sei lá, vou falar que é o Canadá porque eu tô aqui. Eu vou falar do que é o Brasil só pra Tá. você Só pra contrariar, né? Legal. Porque aí coisa lá Legal. já vai toda hora, né? Vamos mudar um pouco. Eu acho que aqui no Canadá, uma vez que você achar o seu problema, você vai ser bem tratado. É, a única experiência, a única coisa que eu posso dizer que da saúde canadense foi teve um amigo meu que infartou. Verdade. E ele falou que foi super bem tratado. Foi bem rápido no atendimento. Aí que é infartou, né? Mas aí se você for lá com Vamos, o dedo tá, quebrado, Ah, vai não, você demorar. demora. Né? É. vamos entrar na discussão, porque é o seguinte, né? Como é um sistema público, eles precisam proteger o sistema para que ele não quebre. Uhum. Então, por exemplo, no Brasil, você vai tá com a dor de estômago, o cara vai olhar você e mandar fazer endoscopia, porque existe uma máfia de exames. O plano de saúde quer ganhar, todo mundo quer ganhar em cima, entendeu? Aqui, endoscopia é um exame extremamente invasivo, cara. O cara vai enfiar uma câmera, você tem que tomar um opioide, um bagulho, entendeu? Aqui não vão fazer, mano. Você vai fazer isso se você estiver muito zoado. E as pessoas não conseguem entender que aqui não é a parcelaria de exame que é no Brasil, entendeu? E esse é o conceito. Eu fiz 2 cirurgias lá, quando precisou ser rápido, eu fiz uma cirurgia de vesícula, cara, foi em 2 semanas. Rodrigo, tipo, essa conversa é maravilhosa com o médico. Eu vou bem. Não necessariamente. Ele chegou pra mim e falou o seguinte: quando eu cheguei, eu vou bem resumir a história, no final das minhas crises ele chegou. É parecido o House, sabe? O House, cara, esse médico é sensacional. Você tá do meu lado, falou: Rodrigo, é o seguinte, eu só tô fazendo operação agora, cara, em 3 tipos de pacientes. Ele falou: o paciente A é aquele que pode morrer até 2 horas, o paciente B que pode morrer até 4, e o C que pode morrer até 8 horas. Você não é nenhum dos 3. Só que eu consigo fazer cirurgia pra você. Ele olhou a agenda dele aqui há 2 semanas. Bora? Eu falei: bora, vambora. É vesícula? Vesícula, fica só que pianinho, dietinha, suavinho, 2 semanas eu faço, foi e tirei. Entendeu? Então, No cara, Canadá? eu fiz em Toronto. Recentemente, tem 3 semanas, eu operei meu nariz. Eu fiz uma cirurgia de septo aqui. Cara, demorou porque eu fiquei enrolando o médico. Ele ficou me cobrando pra fazer. Então, tipo assim, a minha experiência... Foi boa. Eu conheço pessoas que estão há 3 anos tentando fazer desvio de septo. Enfim, vai de cada um, cara. Acho que vai do médico. Eu Cada não tenho como médico dizer, também, eu acho que como avaliar isso aí, depende. porque eu não precisei da... O meu médico da família é ruim, viu? Vixe. O bichão lá é ruim, cara. Nossa, eu sei mais que ele, cara. Ele é ruim mesmo. Nossa senhora, nem Eu vai acho entrar que é em muito da experiência de cada um. Melhor Eu deixar tive quieto. experiências ruins e muito boas. No Canadá. Vai do médico também, Vai, cara. Vai do Vai, médico. é Mas eu muito acho que se pessoal, você né? pegar um médico da família bom, que tá do seu lado, que vai te Aí- tacar os exames, sei lá o quê, Isso. seu atendimento vai ser animal. com certeza. Eu acho que a chave é achar um médico da família bom. Isso. A única experiência que eu tive, na verdade, eu fui no médico da família. Eu tava É o mesmo, né? Eu tava com... É o mesmo. Eu tava O cara é isso, ruim, gente. o cara é muito, ruim. muito tempo em pé, eu tava com dor nas costas e tava com dor no pé, que depois eu descobri que era fascite Plantar. Nossa, é muito Cara, é ruim só você isso. comprar É muito ruim uma isso. palmilha. Então, beleza. Palmilha é Aí top eu, de mas eu não resolver. sabia, até então eu não sabia. É muito Eu já tive Aí eu também. cheguei lá, falei assim, tô com uma dor no pé aqui. Aí ele mexeu, falou assim, eu também tô com dor nas costas. Eu falei, não. Dor nas costas resolve na próxima consulta. Meu Deus. Ela é assim, Eu falei assim, ele falou assim, não, é um assunto só. cara, Sério? eu já ouvi isso de Que várias. Ele falou assim, na próxima visita, daqui 2 semanas, a gente Não, vê gente. a gente vê a dor nas costas. Pra- Até lá, só dor no pé. Deixa eu te falar, eu já ouvi Pô, isso mas de e aí? várias pessoas, Carol. Eu chego no meu Não, médico de gente. família que não fala, o pessoal fala que eu tenho que guardar o meu médico num potinho. Porque eu fui fazer minha conta, tava lá nele agora. Eu pedi, tipo assim, umas 4, 5 coisas pra ele, mais da minha esposa que não pôde ir. Eu falei, eu vou começar com a da minha esposa. Ela queria isso, isso aqui, isso aqui. Aí eu acabei por fazer o meu. Só que não é assim, cara. E, tipo assim, não é. Normalmente é isso que você falou. Ele falou, não, hoje a gente vai tratar a dor no pé. Daí veja, o cara me pediu um raio-x do meu pé. Não. Mas Eu não tô- quebrei a porra do pé. Eu falei assim, mas É. eu não tenho nada, eu só Nada a tô ver, com dor. é. Daí eu larguei a mão, falei assim, não, deixa quieto. E fui num massagista e o cara falou assim, não, isso aqui aparentemente parece fosse plantar, vou te recomendar uma palmilha. Resolve, a palmilha é Resolveu, top, cara. resolveu. Palmilha é milagroso, cara, para isso. Muito bom. Bom, cara, acho que é isso. Vamos. Acabou, É Carol. isso. Como que ficou a pontuação aí? Você conseguiu Eu não computar? queria dizer, só depois conseguir. Olha só. Luiz. Ele vai ter que devolver o passaporte. Não tenho passaporte. 4, Então, quando chegar, já Deu sabe. 7 pontos pro Brasil, o Eita. Luiz. E o João,
4 pro Brasil. Olha aí, você E então 6 manteve Canadá. o passaporte aí pra ficar com ele. Que legal. Gente, eu tô muito surpresa com a história e quanto mais a gente entrevista aqui, eu tenho essa impressão, porque vocês mudaram de carreira radicalmente e continuam. E a gente mostra que é muito da fase e da possibilidade que a gente tem aqui de fazer, Com certeza. né? Então foi muito bom, viu? Eu só tô muito triste porque eu não comi pão e a padaria tá com defeito. Tá Tá fechado. Eles fechado. falaram do monte de prato que eles fazem aí que a gente vai ter que voltar aqui. Poxa, Agora gente. não tem como. Que delícia conversar com vocês. Obrigada. Obrigado a pelo vocês. E tem o nosso último quadro, que a gente chama de Momento Jabá. Que é onde vocês podem divulgar suas redes sociais, enfim, o que você tinha que divulgar. Se não quiser divulgar, não divulga também. Fica à vontade, tem gente que não gosta Instagram de... só pra ver vídeo de cachorro, cara. Então, É. Cara, pra mim, se vocês quiserem conhecer, vocês precisam conhecer o Niagara College. Entra no site do Niagara College, que é legal. Lá, um campus bem interessante aqui na Argon-the-Lake. Tá precisando de professor lá, cara? Sempre precisa. Opa. Então. Sempre precisa. Eu tenho vontade de dar aula, eu quase dei aula no colégio privado, eu posso... De repente pode ser um momento. É um momento legal. É. Eu acho que essa vida, trabalhando Essa no carreira de college, professor essa é muito carreira boa. trabalhando como professora aqui no Canadá é muito boa. E é isso aí. Se quiser conhecer também a padaria Delaterre. Tem Instagram, a Tem gente Instagram, bota depois o tem link aqui na tudo, descrição. Eles fazem um serviço legal. Vou Eles ver se o vendem pão. Instagram tá decente. É porque é a É meio praia dela. amador, né? Vamos ser sinceros, né? Olha só. nada porque... Olha a oportunidade, é a praia Aí, dela. ó. Você só pode fazer uma coisa. O gosto é melhor que a foto. Deve estar ruim, depois a gente conversa aqui no off. Mas é isso. Mas não tem nada pessoal pra divulgar, não. É isso aí. Isso aí então, pessoal. Agradecer de novo vocês. É bem legal, Poxa, estamos na muito academia obrigada, de viu? jiu-jitsu. E eles toparam o super improviso, tá aqui Nossa com a Senhora. gente, ainda a gente regular os ângulos das câmeras. Então, gente, dobro de obrigada pra vocês. E aí, Bacana. improvisado mesmo, porque possivelmente eu sou o primeiro podcast, né? Lógico. Ah, Pra mim é. Ele veio no Que carro agora legal. conversando. O que vai perguntar, cara? Lá, Então, bom me demais, desculpa gente. algum palavrão aí, Não, me desculpa que alguma isso. coisa. História isso aí. fantástica de vocês. Parabéns aí pela trajetória. Obrigado. E é isso aí. Então é isso, pessoal. A gente se vê semana que vem. Boa noite. Boa noite.